Seja bem-vindo à sexta mensagem dos 40 dias de fé. Hoje a mensagem tem como tema a fé que crê no impossível. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos desse capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. Você pode abrir a sua Bíblia, você também pode acompanhar aqui na nossa projeção. O texto bíblico diz o seguinte: Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta um homem que, apesar do seu alto posto no exército romano, foi um homem que mostrou qualidades de alguém que tem uma fé que crê no impossível. A impossibilidade daquele homem era a grave doença do seu servo. Seu servo estava quase à morte. E é bem provável, lendo o texto, que talvez todos os recursos humanos já tenham sido esgotados, já tivessem sido esgotados. Também nós poderíamos olhar para esse texto e ver que esse homem talvez já tivesse gasto todos os seus recursos para que ele pudesse ficar curado, e assim ele não ficou curado. Então o centurião, ele entendeu perfeitamente que apenas um milagre poderia livrar o seu servo da morte. E é importante destacar o fato de que aquele centurião romano, mesmo não sendo um homem do povo de Israel, mesmo sendo considerado gentio, ele demonstrou uma fé capaz de crer que Jesus poderia fazer o impossível na vida do seu servo. E eu pergunto a você aqui nessa noite: quais são as suas impossibilidades? O que você acha que é impossível acontecer na sua vida? O que você acha que não tem mais jeito na sua vida? O que você considera ser impossível de ser resolvido? Hoje é o dia em que Deus o trouxe a este lugar, para que você possa exercitar a sua fé, para que Jesus possa fazer o impossível na sua vida. Alguém disse o seguinte: as impossibilidades são o palco predileto de Deus. Deus adora agir nas impossibilidades. A fé do centurião romano, que o levou a crer no impossível, ela é marcada por pelo menos 4 características de suma importância. Uma fé que possui essas qualidades nunca será uma fé que não seja capaz de crer no impossível. Mas uma fé que não tenha essas qualidades, eu lamento dizer que é uma fé que nunca vai provar o impossível de Deus. Sendo assim, quais são as características de uma fé que crê no impossível? Em primeiro lugar, a primeira característica que eu encontro nesse texto, que caracteriza a vida desse homem que creu no impossível de Deus, é a iniciativa.
Essa é a primeira característica daqueles que possuem uma fé que crê no impossível. Se você crê no impossível, você é um homem, você é uma mulher que tem iniciativa. Essa é uma qualidade inerente a qualquer que crê que Deus pode fazer impossíveis na sua vida. O texto bíblico diz isso, os versos 2 e 3 diz que ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Aqui nesse texto eu vejo o centurião reconhecendo que ele precisava tomar uma posição diante da situação em que ele se encontrava. O centurião, reconhecendo a sua impotência para socorrer o servo à beira da morte, ele ouve falar de Jesus. Ele escuta como Jesus curava os enfermos, como Jesus purificava os leprosos, como Jesus dava vista aos cegos, como Jesus dava audição aos surdos e como Jesus dava voz aos mudos. Ele agora já sabia quem era esse Jesus. Então uma lâmpada de esperança acendeu em sua alma e ele toma uma iniciativa imediata, ele toma uma iniciativa urgente. Ele envia alguns anciãos judeus para pedir que Jesus vá até a sua casa curar o seu servo. Por quê, pastor? Porque ele reconhece que Jesus é a única solução para o seu problema. Ele reconhece que sem Jesus nada mais poderia ser feito a favor do servo que estava à beira da morte. Ele precisava tomar uma iniciativa. Ele não ficou apenas prostrado, ele apenas não fez uma oração, mas ele tomou a iniciativa de falar com Jesus a respeito do seu problema. Ele enviou pessoas até Jesus para que Jesus viesse à sua casa e pudesse curar o seu servo. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor que Ele intervenha na nossa vida, mas nós não tomamos a iniciativa. Nós não tomamos uma iniciativa de ir até Jesus de fato. Às vezes a gente acha que apenas orar resolve. Orar resolve sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus tem a parte dele no processo e nós temos a nossa parte. Deus requer de mim, de você, uma iniciativa imediata, uma iniciativa urgente, para que Ele possa fazer o impossível ser realizado na nossa vida. Às vezes nós jogamos a responsabilidade daquilo que requer de nós na vida de outras pessoas. Nós precisamos tomar a iniciativa. Deus quer que nessa noite você tome a iniciativa. Por quê, pastor? Porque com certeza você já tem ouvido falar sobre Jesus. Com certeza você já tem ouvido falar sobre o seu poder para curar, o seu poder para restaurar, o seu poder para salvar. Então eu pergunto, diante das impossibilidades da sua vida, por que você ainda não tomou a iniciativa de procurar por Jesus? Talvez você já tenha esgotado todas as possibilidades humanas e agora apenas descansa na escassez da sua impossibilidade. Mas Jesus está aqui para agir naquilo que é impossível. Mas a iniciativa de procurar por Jesus, de ir até Jesus, essa decisão de entregar a impossibilidade a Jesus, não é de Jesus. Essa decisão é sua. A Bíblia diz o seguinte: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Eu gosto desse verso. E a gente trazendo esse verso para uma tradução que nós conhecemos mais antiga, diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Às vezes nós gostamos da última parte, da primeira e da última parte desse verso: entrega o teu caminho ao Senhor e ele tudo fará. Esquecemos que tem algo aí no meio que é de suma importância. Confie nele. Tome a iniciativa sim de entregar a sua vida para Jesus. Tome a iniciativa sim de pôr a sua vida nas mãos de Jesus. Tome a iniciativa sim de entregar o seu caminho a Jesus. Mas confie que Ele é capaz de fazer algo impossível na sua vida. Confie que Ele é capaz de trazer à realidade coisas que você nunca viu, coisas que você nunca experimentou. Simplesmente porque você tomou a iniciativa de ir a Jesus e de confiar que Ele tem poder para transformar a sua história de vida. Uma segunda característica que eu encontro
na vida daquele centurião e que fez com que a sua fé fosse digna de crer no impossível é a compaixão. O texto fala sobre isso, diz que ele ouviu falar de Jesus e enviou a Jesus alguns líderes religiosos, pedindo que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, dizendo assim: olha, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Gente, quem era o centurião? O centurião era o capitão de uma corporação de 100 soldados romanos. Interessante que ele não permitiu que as demandas do seu ofício, que as demandas do seu trabalho endurecessem o seu coração. Muitas vezes a nossa demanda endurece o nosso coração. As demandas do nosso trabalho, as demandas do nosso dia a dia, as demandas da nossa casa endurecem o nosso coração. Mas isso não endureceu um homem que cuidava de 100 soldados da sua corporação. O texto diz que esse homem era amigo do povo, dava bom testemunho. Quando aquelas pessoas foram até Jesus, eles disseram: olha, esse homem merece ser atendido na sua petição. É um bom homem, é amigo do povo, construiu a nossa sinagoga. Ele era esse homem que amava aquele servo que estava a seu serviço. Um servo que já não podia mais trabalhar, porque estava gravemente enfermo. A enfermidade do seu servo era grave, e isso mexeu com o coração do centurião. A compaixão do centurião pelo seu servo é digno de nota. Por quê, pastor? Porque na lei romana, um escravo era apenas uma ferramenta viva, sem nenhum direito. Mas aquele homem não olhou para aquele servo como um simples escravo, mas olhou para aquele homem como alguém que merecia que Deus operasse de forma sobrenatural, de tal forma que ele pudesse ver com seus olhos Deus fazendo algo impossível acontecer. Sabe por que muitas vezes nós não vemos Deus fazer coisas impossíveis? Porque nós não nos compadecemos das necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Nós não cremos que Deus pode fazer. Não há compaixão no nosso coração. As demandas da nossa vida são tão grandes que nós não temos condições de nos importar com as pessoas à nossa volta. E Deus diz muitas vezes para nós que talvez para fazer na nossa vida, Ele quer que a gente veja, Ele quer que nós vejamos Ele fazer na vida de outras pessoas primeiro. Aquele centurião não pediu nada para ele, pediu para o seu servo, porque o seu coração era um coração compassivo. A fé que crê no impossível é uma fé que revela-se na compaixão. A compaixão do centurião o levou a lutar pela cura do seu servo, ainda que isso fosse impossível aos olhos humanos. Sua compaixão diante da dor daquele servo tocou os céus e o impossível aconteceu. Geralmente, aqueles que se movem de compaixão são mais sensíveis ao agir sobrenatural de Deus. Estão mais preocupados em que Deus faça o impossível na vida de outras pessoas antes que Ele faça em sua própria vida. Jesus era assim. A Bíblia diz que em determinado momento, lá no livro de Marcos, capítulo 9, verso 36, diz assim: ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. Essas palavras são a respeito de Jesus. Jesus via a multidão, e essa multidão com seus problemas lhe fazia doer o coração. Jesus era alguém que se movia de íntima compaixão. Em algumas curas, nos relatos bíblicos, nós podemos ver, porque o próprio texto diz que Jesus se movia de íntima compaixão. Jesus não poderia fazer algo por Ele mesmo? Não, Jesus disse assim: eu vou fazer por quem eu tenho compaixão. A compaixão é uma característica marcante na vida daqueles que possuem uma fé que crê no impossível. Se você deseja ver o impossível acontecer, esteja sensível às necessidades das pessoas ao seu redor. Antes que Deus possa fazer na sua vida, permita que Ele faça na vida de pessoas que estão sofrendo mais do que você. Eu encontro na vida desse homem, desse centurião, uma terceira característica. Uma característica fundamental na vida daqueles que possuem uma fé que crê no impossível: a humildade. O verso bíblico diz que Jesus foi com aqueles anciãos, com aqueles líderes religiosos.
Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus atende ao pedido do centurião e vai com os seus emissários. Porém, ao aproximar-se da sua casa, o centurião envia amigos para dizer a Jesus que ele não era digno de que Jesus entrasse em sua casa. Os anciãos disseram que ele era digno sim, mas ele mesmo não se sentia digno nem para ir a Jesus e nem mesmo para que Jesus entrasse em sua casa. Quantas vezes nós somos arrogantes demais diante de Jesus, achando que Jesus tem que fazer aquilo que nós queremos. Mas esse homem demonstra uma humildade incrível. Ele diz assim: eu não posso receber Jesus. Não sou digno de receber Jesus. Não sou digno de receber Jesus. Mas a humildade é uma característica fundamental naqueles que possuem uma fé que crê no impossível. Por quê? Porque essa humildade nos faz reconhecer a nossa completa incapacidade de fazer alguma coisa e a completa capacidade de Deus realizar infinitamente todas as coisas. Um homem humilde não promove sua própria dignidade, nem ostenta as suas virtudes. A grandeza da humildade não está na ostentação, mas no reconhecimento da sua insignificância. A humildade diante de Deus revela quem somos e quem Ele é. De fato, é isso mesmo. Quanto mais nós nos humilhamos diante do Senhor, mais nós reconhecemos quem nós somos e quem Deus é. Por isso que Deus olha e fala: eu posso fazer o impossível. Por quê? Porque esse homem está reconhecendo quem ele é. E reconhece também quem eu sou. Se você é arrogante e orgulhoso e acha que Deus tem que fazer as suas vontades, eu lamento dizer que você não está apto a receber o impossível da parte de Deus. A humildade do centurião é algo elogiado por Jesus. O mesmo Deus que despreza os soberbos é o mesmo Deus que dá graça aos humildes. E a própria palavra dele diz que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Esse homem se humilhou e foi exaltado, porque a fé que crê no impossível pertence àqueles que se humilham diante do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Esse cuidado de Deus está reservado àqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque reconhecem quem são: míseros pecadores, incapazes de fazer quaisquer coisas, mas também reconhece que há um Deus que é capaz de realizar o impossível nas suas vidas. Eu pergunto: como você tem chegado a Deus com as suas impossibilidades? Com humildade ou com arrogância? Sentindo-se indigno ou sentindo-se merecedor? Reconhecendo a sua insignificância ou achando-se bom demais para receber um milagre? Entenda que a fé que crê no impossível revela-se através da humildade. E em quarto e último lugar, a quarta característica desse homem que tinha uma fé que crê no impossível é a certeza. Essa frase marca de forma drástica todo o contexto desse texto. Ele disse assim: Senhor, dize apenas uma palavra e o meu servo será curado.
dize apenas uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Que certeza havia no coração daquele centurião. A compaixão e a humildade daquele centurião geraram em seu coração a certeza de que bastaria apenas uma única palavra de Jesus para que o impossível pudesse acontecer. Ele tinha certeza de que em Jesus residia toda a autoridade e todo o poder para fazer um milagre. A certeza que havia no coração do centurião mostra-nos o quanto a sua fé era simples, mas vigorosa. Uma fé que não estava exigindo sinais, uma fé que não precisava de provas. Ele não precisou ver para crer, mas aquele homem creu para ver o impossível acontecer. O grande problema é que você primeiro quer ver Deus fazer as coisas para depois crer que Ele existe. Mas Deus nessa noite está olhando para você, está dando a você uma oportunidade de você crer, ainda que você não veja. Porque a partir da sua fé e das suas atitudes, Deus vai começar a liberar o impossível sobre a sua vida. Você vai ver que coisas que você não imaginava acontecer vão começar a acontecer. Porque você está experimentando o Deus que tem todo o poder. O Deus que basta apenas uma pequena palavra e as coisas acontecem. O grande problema do homem, dos nossos dias, é que ele quer provas. Ele quer sinais. Mas uma fé que crê no impossível, ela tem a certeza de que Jesus tem todo o poder, no céu e na terra, para realizar seus milagres. Independente se existem sinais ou não. Independente se existem provas ou não. Aqueles que têm uma fé que crê no impossível, têm a certeza de que apenas uma palavra liberada da parte de Jesus pode transformar toda a realidade de dor, sofrimento e angústia em dias de paz, alegria e esperança. O sobrenatural e o natural se confundem na vida daqueles que creem no poder e na autoridade de Jesus. O que isso significa, pastor? Que aquilo que é sobrenatural torna-se natural na vida daquele que tem uma fé que crê no impossível. Ele já não precisa mais viver o sobrenatural. Por quê? Porque o sobrenatural já se tornou natural. Ele já está vivendo na terra coisas que acontecem no céu. Mas isso está reservado àqueles que possuem uma fé que crê no impossível. E Deus o trouxe aqui nessa noite porque Ele quer realizar impossibilidades na sua vida. Ele quer fazer algo que até aqui você tem achado que é impossível ser realizado na sua vida. Mas Ele exige apenas uma coisa da sua parte: que você coloque a sua fé nele incondicionalmente. Primeiro você confia, depois você recebe e vê. É uma questão de fé. Ou você crê, ou você não crê. Mas para que você possa viver o impossível na sua vida, você vai precisar ter a certeza de que Jesus pode e quer realizar milagres em você. A iniciativa, a compaixão, a humildade e a certeza daquele centurião produziram dois efeitos na vida de Jesus. O primeiro, surpresa. Jesus ficou surpreso com a atitude daquele centurião. E depois, o elogio. Jesus elogiou a fé daquele centurião. Mesmo entre o povo de Israel, Jesus não conseguiu identificar uma fé tão grande. Talvez nessa noite você tenha entrado aqui pela primeira vez. Talvez você pense, mas tem tanta gente aqui que já celebra ao Senhor tanto tempo. O povo de Israel já está aqui, mas talvez você que entrou a primeira vez aqui vai demonstrar uma fé tão grande que Jesus vai dizer assim: nem mesmo na memorial existe gente com a fé do tamanho dessa pessoa.
Jesus está olhando para você. É para você mesmo. Para você que entrou aqui com impossibilidades, mas que nessa noite acredita firmemente que Deus pode fazer algo impossível na sua vida. E ao fazer, Jesus vai dizer: meu Deus, nem mesmo na Memorial encontrei uma fé desse tamanho. Uma fé que crê no impossível. Uma fé que crê no impossível. É por causa da sua fé, uma fé que crê no impossível, que Jesus realiza milagres. O verso 10 é uma prova de que por causa da fé daquele centurião, uma fé que crê no impossível, Jesus realizou um milagre. Verso 10 diz assim: então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, encontraram o servo curado, encontraram a impossibilidade completamente solucionada por Jesus. Os emissários enviados pelo centurião, ao chegarem em sua casa, constataram o milagre da cura do servo. Cura imediata e cura completa. A cura foi em resposta à fé daquele gentio que, mesmo não sentindo-se digno de receber Jesus em sua casa, foi achado digno de recebê-lo em seu coração. A fé que crê no impossível começa quando você recebe Jesus em seu coração, quando faz dele o Senhor da sua vida. E a partir dessa experiência, você começa a desenvolver a iniciativa, a compaixão, a humildade e a certeza de que Ele tem poder, Ele tem toda a autoridade para fazer milagres em sua vida. Nessa noite, o Deus que faz coisas impossíveis está neste lugar. Ele requer de nós uma fé que seja capaz de crer no impossível. Hoje pela manhã, nós fomos ministrados a respeito de uma fé que move montanhas. E se Jesus disse aos seus discípulos que se eles tivessem uma fé do tamanho de grão de mostarda, eles seriam capazes de mover uma montanha, é porque isso pode acontecer. E você vai dizer: pastor, você está brincando. Eu já disse para vocês que a Bíblia não é um livro de brincadeira, e nem de pique-se-esconde, nem de achar coisa alguma. A Bíblia é um livro de princípios. Ou você crê que é verdade, ou você não crê. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, é minúsculo o grão de mostarda, vocês poderão dizer a esse monte: vai para lá, e ele irá para lá. E eu acredito nessa palavra de Jesus. E da mesma forma, nessa noite, Ele está dizendo a cada um de nós: vocês podem ter aqui nessa noite uma fé que crê no impossível. Eu posso fazer o impossível acontecer na sua vida, mas você precisa crer que isso pode acontecer. Porque Jesus é o Deus dos milagres, o Deus que pode fazer coisas que nós não imaginamos, o Deus que pode limpar dos nossos olhos toda lágrima, um Deus que faz surdo ouvir, cegos enxergar, mudos falar, paralíticos andar, um cego que cura quaisquer enfermidades, um Deus que está pronto a realizar milagres todos os dias na sua vida, um Deus que está aqui para recebê-lo, porque é um Deus que concede a você uma salvação. E que salvação é essa? É um Deus que transforma a sua vida. Daqui a pouco, crendo pela fé, você vai aceitar esse Jesus. E durante a sua caminhada, nós vamos perceber claramente o que é que Jesus fez na sua vida. E é um milagre. Porque Jesus tira você das trevas e traz você para a luz. Esse é um Deus que abre caminhos no deserto. Um Deus que faz a água brotar da rocha. Um Deus que abre o mar vermelho. Um Deus que coloca uma coluna de fogo durante a noite para o seu povo não morrer de frio, e uma nuvem durante o dia para o seu povo não sofrer com o sol. Um Deus cuja Bíblia diz que guarda a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre.
que diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Um Deus cuja Bíblia diz que Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Um Deus que diz que Ele é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Esse é o Deus de milagres. O Deus que a partir da sua fé que crê no impossível fará coisas extraordinárias na sua vida. Então eu convido você a ficar em pé e a celebrar a esse Senhor e a adorar esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que com certeza quer abrir um caminho no deserto da sua vida nessa noite. Celebremos ao Senhor, adoremos ao Senhor.